Bom, pessoal, a guerra Israel e Palestina, pelo visto, tende a se agravar cada vez mais, né? Tende a se agravar cada vez mais, só que o que espanta é como o mundo vê essa guerra. No momento, centenas de crianças morrem, são as principais vítimas da guerra, centenas de crianças palestinas, certo? Com a desculpa de pegar o Hamas, Israel agora desrespeita totalmente qualquer direito humano internacional, ok? Nós vamos falar sobre isso, né? Olha só, o secretário-geral da ONU, ele diz o seguinte: faixa de Gaza está se convertendo num cemitério de crianças, alerta Antônio Guterres, secretário-geral da ONU. Veja só a notícia. Notícia que está aqui no 247 e também nos principais jornais do país. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou nesta segunda-feira 6 que a faixa de Gaza está a converter-se num cemitério de crianças. Pelo menos 10.022 pessoas foram mortas, incluindo 4.104 crianças, em ataques israelenses na faixa de Gaza, desde 7 de outubro, informou o Ministério da Saúde de Gaza nesta segunda-feira. De acordo com o secretário da ONU, existem violações do direito internacional humanitário no Oriente Médio. A proteção dos civis deve ser primordial. Nenhuma parte no conflito armado está acima do direito internacional humanitário. Chefes de órgãos importantes das Nações Unidas fizeram um apelo unificado para o término do conflito no Oriente Médio, principalmente em Gaza, que fica entre Israel, na Ásia, e o Egito, na África. Os ataques israelenses aumentaram nos últimos dias. Uma aeronave militar atingiu o único hospital psiquiátrico de Gaza, informou o Ministério das Relações Exteriores da Palestina. Mais de 2.100 palestinos foram detidos pelas forças de segurança israelenses desde o começo do mês passado. Então, a situação se agrava cada vez mais. Pelo visto, pelo andar da carruagem, tudo parece normal na visão da mídia ocidental, na visão dos Estados Unidos, que apoia o genocídio palestino. E eu sempre chamo a atenção e faço questão de chamar a atenção, ok? Para que não se tenha nenhum comentário maldoso a dizer, por exemplo, que sou favorável a ataques terroristas. Nada disso, né? Nada disso. O que o Hamas fez no dia 7 de outubro, claro que tem que ser questionado, tem que ser, de fato, criticado mesmo. Houve um ataque terrorista que vitimou em torno de 1.400 pessoas em Israel. Só que isso não justifica o que Israel vem fazendo com a Palestina. A desculpa é para destruir o Hamas. Só que quem sofre com todo esse ataque de Israel, as principais vítimas são mulheres e crianças. As principais vítimas. Veja aí, mais de 4.000 crianças foram mortas pelos ataques de Israel. Olha, se você, como ser humano,
acha que isso é absolutamente normal e que numa linguagem vergonhosa da política, principalmente da política, no que diz respeito à política internacional, quando se fala em guerra, as mortes são consideradas efeitos colaterais. Efeito colateral significa, olha, tudo bem, a gente sabe que morrem pessoas, mas isso acontece. Então, colocar simplesmente a morte de mais de 4.000 crianças como efeito colateral é você rasgar toda a Declaração dos Direitos Humanos, é você desrespeitar todo o direito humano internacional. Então é isso que nesse momento Israel faz com a Palestina. Aí você pode estar dizendo o seguinte, pensando, então você quer que a Palestina ganhe, você quer que o Hamas ganhe, que os terroristas ganhem. Não é nada disso. Se você tem essa leitura, é pura ignorância sua pensar dessa forma. O conflito Israel e Palestina é um conflito milenar, que já vem de muito tempo, e a Palestina tem suas razões para se defender também. É preciso entender os grupos que existem nesse momento, nesse conflito Israel e Palestina. É preciso entender os grupos que se formaram ao longo do tempo, que têm visões diferentes. Vou só explicar um pouquinho para você entender o seguinte. Por exemplo, o Hamas é um grupo religioso, nasceu como um grupo religioso, com uma plataforma, uma bandeira religiosa de defesa da Palestina e de defesa de um Estado islâmico contra o Estado de Israel. O radicalismo de ações desse grupo a chegar ao ponto de matar centenas de pessoas. Então esse radicalismo precisa ser entendido também na conjuntura, no contexto internacional da geopolítica, no que diz respeito às tensões entre Israel e Palestina, até porque Israel foi um Estado construído dentro dentro do território palestino. Em 1948, a ONU criou o Estado de Israel na intenção de resolver o conflito entre Israel e Palestina. Até houve a proposta de um Estado binacional, Estado palestino, Estado de Israel, que isso não vingou, até porque as propostas são, as visões dos grupos são totalmente, não só divergentes, antagônicas, certo? Antagônicas. Por exemplo, a Palestina considera que o Estado de Israel, construído dentro do território palestino, é, na verdade, uma grande violação à Palestina, a todos os palestinos, ao território palestino, a quem nasceu e viveu ali há muito tempo. Então, o grupo Hamas foi um grupo criado dentro da perspectiva religiosa, que a princípio tinha uma proposta radical de fim do Estado de Israel, e até hoje tem essa proposta de Estado de Israel, mas a proposta que se tinha de um Estado, criação de um Estado islâmico palestino, essa proposta ela já sofreu alterações, ok? Então, além do grupo Hamas, que foi criado desde o contexto que nasceu o Estado de Israel, existe o grupo também do Hezbollah, que é um grupo que tem uma visão diferente do Hamas, não tem uma visão fundamentalista religiosa, mas tem uma visão mais do ponto de vista político e civil, ok? Não tem uma visão tão radical assim como o Hamas. Da mesma forma que existe um grupo também muito forte que foi criado por Yasser Arafat desde o nascimento do Estado de Israel, que é a chamada OLP, Organização pela Libertação da Palestina. Esse grupo, sim, foi o grupo mais forte que se estabeleceu, que tenta se desvincular um pouco dessa visão fundamentalista religiosa e trazer mais para o terreno civil.
Então, existe a chamada OLP. Da mesma forma que existe também, olha, já falei, Hamas, Hezbollah, OLP, que estão visões diferentes, tem visões diferentes sobre esse conflito Israel e Palestina. Existe também o grupo ISIS, o Estado Islâmico, existem vários grupos, ok? Então, vários grupos que têm uma perspectiva, que têm perspectivas diferentes, visões diferentes do conflito, sobre o conflito Israel e Palestina. Agora, o que move todo esse conflito entre Israel e Palestina é mais a questão religiosa, a questão bíblica. Os fundamentalistas religiosos mais radicais, inclusive cristãos também, entendem, tem aquela visão bíblica de que Israel foi escolhida por Deus, foi um Estado escolhido por Deus, que vem desde Abraão, desde a chamada família do Abraão, ok? Por isso que tem a história da terra prometida. Então existe essa visão religiosa por parte dos cristãos sobre o Estado de Israel e sobre Israel, e defendem cegamente o fim da Palestina até. Por outro lado, a Palestina, ela tem sua origem na visão bíblica também, nessa visão bíblica também, que seria exatamente os povos que não foram, que não nasceram da união entre Abraão e Sara, mas sim da escrava, que se eu não me engano foi Agar, a escrava. Então Israel, por exemplo, se Israel foi visto como escolhido por Deus a partir de Abraão, Isaac, seus filhos, na visão palestina, o Ismael, por exemplo, seria exatamente o anjo que vem proteger, estava para proteger os palestinos. É mais ou menos essa a visão. Nesse momento, o conflito, a luta pelo poder, tem um grande foco religioso, tem uma base religiosa. Existe radicalismo tanto do lado palestino quanto do lado israelense. Só que o que choca nesse momento, nesse conflito que já está durando um mês, essa guerra sangrenta que tem vitimado mais crianças, as principais vítimas são crianças, o que mais me incomoda é exatamente a visão mesquinha, ignorante e fanática de que Israel foi escolhida por Deus e que os palestinos devem ser destruídos, ok? Essa visão. E mais ainda, o que mais choca é os ataques feitos por Israel, que vitimam muito mais crianças e mulheres, e que para a grande mídia internacional, para os países ricos, principalmente para os Estados Unidos, isso não tem problema nenhum, faz parte do efeito colateral, e que é preciso destruir o Hamas, ok? É preciso destruir o Hamas, que é um grupo terrorista. E aí eu vou dizer uma coisa que você pode não gostar, mas veja só, a própria Organização das Nações Unidas, ela não tem uma definição clara sobre o Hamas como um grupo terrorista. O Hamas como um grupo terrorista. O ataque de Hamas foi um ataque terrorista. Mas se você pegar o nascedor do grupo Hamas, a perspectiva não se encaixa na questão de grupo terrorista. Até porque tem essa nomenclatura de terrorista, a extrema-direita, ela tem usado muito, principalmente para perseguir aqueles que consideram os seus inimigos. Então, por exemplo, se na ditadura militar, os militantes de esquerda que lutavam pela ditadura militar, na luta armada, inclusive, no confronto direto, eram tidos como terroristas, e os militares torturavam, matavam, perseguiam, desapareciam corpos, e não era considerado nada absurdo, porque pelo poder que estava vigente na época da ditadura militar, no caso, os militares, com apoio da burguesia nacional, da Igreja Católica, dos cristãos, conservadores e extremistas, ok? Da mesma forma que
Se você pegar o conflito, as lutas que aconteceram no período do apartheid na África do Sul, se você pegar esse conflito e a forma como o grupo o Nelson Mandela se defendiam, quando ele foi preso, era considerado terrorista, assim como quem apoiava o Nelson Mandela, quem fazia parte do grupo, eram considerados terroristas, ok? Então essa questão, essa pecha de se colocar como terrorista, você pode dizer, a ação do Hamas foi uma ação terrorista, mas aí você trazer toda a análise, a visão dessa guerra, simplesmente ficando do lado de Israel, colocando o Hamas como um grupo terrorista e ignorando a chacina, o genocídio que Israel está fazendo, matando centenas de crianças, por exemplo, se você ignora isso, então você está muito longe de entender essa questão Israel e Palestina, ok? Então, é melhor não falar bobagem, não pensar, simplesmente ficar, vão defender Israel, porque Israel é escolhido por Deus. Isso é tudo uma grande bobagem. Isso é tudo uma grande bobagem, um fanatismo, essa história de que Israel é escolhido por Deus. Não sou a favor do ataque que o Hamas fez, mas também não sou a favor do genocídio praticado por parte de Israel, que tem um forte apoio dos Estados Unidos nesse momento, certo? Os Estados Unidos diante de tudo que acontece, ok? E a humanidade assiste às coisas simplesmente de maneira como se fosse tudo absolutamente natural. E principalmente a imprensa, a mídia nacional, a mídia nacional e internacional, a grande mídia ocidental, ela simplesmente ignora todo o genocídio praticado por Israel contra o povo palestino. Essa é a grande questão que você precisa ter um mínimo de noção para entender as raízes desse conflito. E se você simplesmente vai buscar a base bíblica para explicar isso, para defender Israel, então está totalmente fora do plano, fora do contexto, fora de compreensão da realidade, ok? É isso aí, depois a gente fala mais sobre isso. Já vou trazer mais vídeos, para prometer para vocês, vou falar mais sobre os grupos como Hezbollah, Hamas, a organização pela libertação da Palestina. Vamos falar mais sobre isso para que você possa entender mais. É isso aí. Eu sou o professor Nunes. Este é o seu canal, professor Nunes.jns. Se você se interessa por sociologia, política, atualidade, cinema e literatura, então este é o seu canal, ok? É isso aí. Inscreva-se, dê um like, ative o sininho para receber nossas novidades e até o nosso próximo vídeo.